irmãos, nós queremos pedir a todos que estão conosco que coloquem suas orações, não apenas a circunstância desse tempo, porque estas, eu creio plenamente que os irmãos têm orado, que a igreja tem orado, mas coloquem de modo específico, as pessoas que estão de fato, não aquelas, não a partir dos índices, das estatísticas que a gente tem, sem informações concretas, pois muitas coisas se ventilam o tempo inteiro na internet e pouca procedência há nessas informações, mas que os irmãos estejam orando por aquelas pessoas que de fato integram o grupo de risco e aquelas que de fato estão hospitalizadas, precisando de uma intervenção médica. Vamos orar por essas pessoas para que Deus possa interferir, intervir, abençoar e ministrar cura, restauração na vida dessas pessoas, para que nós como país tenhamos muito menor, uma perca muito menor do que a que estava prevista nos anais das reportagens proféticas acerca desse quadro do coronavírus na nossa nação. Então estejam orando por essas pessoas, estejam orando também por aquelas pessoas que estão doentes, mas de outras patologias as quais não se fala mais. Parece que nós não temos mais pacientes oriundos ou que sejam afetados por doenças como diabetes, patologias cardiovasculares, hepáticas e outras. E na verdade essas pessoas estão aí, continuam com as suas problemáticas oriundas dessas patologias, dessas doenças, e precisando de medicação, precisando de orientação, precisando de intervenção médica. Esses pacientes que tínhamos antes não ficaram curados. Parece que não se fala, não existe mais pacientes que sejam pertencentes a outros grupos patológicos. Parece que só se tem paciente agora de coronavírus e morreu coronavírus. Nós temos um problema grande de informação que circula o tempo inteiro aí com relação a esse cenário que a gente vive. Então peço aos irmãos que estejam de modo prudente, lembrando das pessoas que precisam de ajuda e que muitas vezes não estão conseguindo ter essa assistência em alguns lugares, exatamente por conta de algumas barreiras que têm sido postas em relação ao atendimento, por conta das prioridades estarem voltadas para o vírus, para o Covid-19. E na verdade nós temos pacientes, inclusive alguns que já não são mais pacientes, que já morreram, estão morrendo, continuam morrendo todos os dias, de vários outros quadros patológicos, de várias outras doenças. Nós precisamos ter cuidado com as informações que parece que essas pessoas não existem mais, só existe agora paciente de Covid-19, e a coisa está numa... Eu vejo pessoas que olham, por exemplo, um boletim de uma prefeitura e está lá 150 pessoas confirmadas, 40 pessoas foram descartadas, ou o inverso, e aí coloca lá, uma pessoa morreu ou nenhum óbito. E aí o pessoal, meu Deus, tem que tomar cuidado, ficam apavorados. Parece que eles estão lendo a informação de forma inversa, né? E hoje eu vi, por exemplo, um dado onde a quantidade de contaminados era uma, a quantidade de descartados era imensa, pessoas que tinham sido descartadas, ou seja, que não estavam de fato com o Covid-19, que não foi diagnosticado positivo, e a quantidade de pessoas recuperadas também era muito grande. Aí embaixo as pessoas comentam, meu Deus, a gente não pode sair de casa, tem que ter cuidado, e não sei o que e tal, apavoradas, parecendo que o número de mortes era o primeiro dado. A gente tem que ter cuidado, começar a avaliar as coisas com prudência, com racionalidade, para a gente não vender uma informação inverídica. Então, tem o tempo inteiro esse gabinete informativo virtual do caos está aí, querendo criar um pavor, um pânico. Não é momento para pânico, irmãos, não é momento para pavor, não é. Se fosse, a gente não estaria aqui agora. Não é momento para isso, é momento para se ter cuidados, para se manter posturas
preventivas, que são inclusive coerentes a qualquer tempo, como por exemplo a questão da higiene, né? Obedecer os decretos em relação ao uso da máscara. Ou seja, é importante fazer o nosso papel de prevenção, e não apenas da nossa família, mas do todo, mas sem criar no coração um pânico parecendo que é o Armagedon, né? Parece que o mundo está acabando, tem várias profecias surgindo aí já, dizendo que é o fim dos tempos, que é sinal disso, é sinal daquilo, e tem que ter cuidado, queridos, tem que ter cuidado. A Bíblia é o nosso padrão, a Bíblia é a nossa regra de fé e prática. O pastor já pregou aqui sobre esse cenário, aplicando a ideia da escatologia, do fim dos tempos, a esse cenário, mostrando que nós não estamos no fim, que esse é apenas um dado semelhante a tantos outros que já aconteceram, que demonstram sinais de um fim que a gente não sabe exatamente em que lapso temporal está. Nós precisamos de estar preparados em qualquer momento. Nós não sabemos a que dia e a que hora virá o Filho do Homem. Não temos essa informação. Então é preciso estar pronto a qualquer instante, a qualquer momento. E como se pega esse dado em relação ao Covid-19 e se vende uma informação pavorosa, e nem precisa fazer mais isso, porque agora qualquer dado que coloca, as pessoas já estão atemorizadas mesmo, já estão em pânico e parece que já acabou tudo. Então nem se preocupam mais em dar essa informação. Hoje eu vi um boletim que tinha todos os dados, mas não tinha lá quantos óbitos aconteceram. Se tivesse havido óbito, ele tinha informado. E não tinha nenhum óbito. E as pessoas, meu Deus e tal, glória a Deus, não teve nenhum óbito. Olha a quantidade de pessoas que estão sendo recuperadas, que estão indo para o hospital e voltando para casa e fazendo a sua vida de forma normal. Muita gente talvez já esteja com o Covid-19 e nem saiba, porque ele, em grande parte, é assintomático. Há quem diga que 86% das pessoas são assintomáticas, outros 90%, 91%, enfim. O fato é que é um número pequeno de pessoas que são contaminadas, que desenvolvem, que apresentam semiologias, sintomas, sinais desse vírus. E a gente precisa tomar cuidado com essas informações para não criar pavor, não criar pânico. Toda hora surge aí um profeta novo, utilizando desse tempo e dessa circunstância para anunciar uma resposta de Deus, uma palavra de Deus que não procede, quando a gente analisa, não bate com o que está na Bíblia, ela não encontra suporte nas Escrituras, não encontra esse abrigo nas Escrituras, e pessoas o tempo inteiro nascendo, surgindo das cinzas aí em vídeos para ensinar milagres para o Covid-19. A quantidade de profetas de cura que está surgindo é impressionante. Essa semana achei bem interessante, né? Porque uma pessoa recebeu uma revelação de algum Deus aí, que eu não sei qual foi, que era para ela ir para a Bíblia e ela ia achar um cabelo na Bíblia, né? E esse cabelo era a cura para o Covid-19. E tem esse vírus circulando aí. A profetisa do além, só pode ser, né, de um mundo que não é o celestial, de um céu que não é o de Deus e de um Deus que não é o nosso. Então há que se ter cuidado. Aí daqui a pouco surge uma outra dizendo descobrir a cura, e aí pega lá um monte de mistura de erva e faz na sua casa lá, bate um negócio estranho lá e diz que é para tomar não sei quantas vezes por dia que ficarão curadas. Um monte de gente sofrendo de síndrome de DNA, demasiada necessidade de aparecer, tá? Estão sofrendo dessa doença e aí precisam fazer alguma coisa esdrúxula, fora do comum, aproveitando o cenário de desespero e pânico que está sendo vendido, para que ache uma audiência e consiga, a partir daí, chamar a atenção das pessoas. Cuidado, meus irmãos. Se não está na palavra, se não encontra abrigo, sustento nas Escrituras, considere como sendo anátema. Considere esse evangelho como maldito, como amaldiçoado, essa informação que estão trazendo. Se não condiz com a palavra de Deus, a palavra da verdade, rejeite em nome de Jesus. Cuidado com esses profetas do caos que estão surgindo aí. A profecia, ela tem alguns elementos característicos que denotam se ela vem de Deus ou não. E vou apenas apresentar dois rapidamente. A profecia em Israel, ela tinha um caráter de protesto, de denúncia,
Os profetas se levantavam para denunciar o pecado, para denunciar a prática de pecado das autoridades, reis, sacerdotes, profetas, enfim. Eles se levantavam como profetas para denunciar o pecado. Então não adianta criar a ideia de que a profecia é o que a gente vê hoje aí. Ontem nós fomos conversar com o irmão, e esse irmão disse: olha, eu recebi essa revelação aqui, essa profecia aqui, o que é isso, pastor? E eu simplesmente ouvi e disse que é nada, né? Que não tem abrigo, não encontra respaldo nas escrituras. A pessoa começa a chutar informações para ver se encontra alguma coisa semelhante, do tipo: olha, Deus está me mostrando que você está passando por uma luta. Todo mundo está passando por luta, irmãos. Deus está me mostrando que Satanás está se levantando contra a sua vida, né? Satanás é o adversário, e ele quer matar, roubar, ele está se levantando o tempo inteiro. E aí, cuidado, alguma coisa vai acontecer, mas não diz o que é, né? Não tem informação concreta. Aí a pessoa pergunta, e ela fala assim: olha, talvez esteja relacionado a alguma coisa do seu passado, alguma coisa que você fez lá atrás. Aí a pessoa começa a procurar, sempre acha alguma coisa no passado, talvez isso aqui e tal. Ó, tá vendo aí? Cuidado com essas profetisas e profetas do caos que estão aí se aproveitando dessas circunstâncias para dar profetada. A profecia tinha um caráter de denúncia, tinha um caráter de protesto quanto ao pecado. Ela não era uma prática de adivinhação, pelo contrário, ela trazia informações sobre o futuro com base no presente. Por exemplo, quando se fala da distribuição de línguas lá em Joel, o texto está fazendo uma análise sobre aquela situação, onde o Espírito de Deus se manifestava apenas sobre alguns, de modo específico para o cumprimento de uma missão. Era o plesso de Deus no hebraico, era a manifestação temporária de Deus para uma missão específica. Ele se manifestava ali, e algumas pessoas acabavam, infelizmente, considerando-se que eram melhores que as outras, ou que fulano era melhor que cicrano, que Beltrano era melhor que fulano, porque eles eram profetas, eles recebiam o Espírito de Deus. E aí Joel diz: olha, vai chegar um tempo que o Espírito de Deus vai se levantar sobre toda a carne, não é só sobre vocês, não é só sobre reis, sobre sacerdotes. O Espírito de Deus vai vir sobre toda a carne. Vossos filhos profetizarão, vossos velhos terão sonhos, mancebos terão visões. Ou seja, para todo mundo, velhos, jovens, meninos, o Espírito de Deus estará à disposição de todas as pessoas, e usando pessoas de várias classes, de várias etnias, de várias faixas etárias. Ou seja, eles liam o presente, diziam o que ia acontecer no futuro, com base no que o presente estava lhes mostrando. E revelação, pastor? As pessoas chegam assim para dizer: pastor, eu tive um sonho, eu preciso entender o que significa esse sonho. Pastor, eu não dormi de noite. O que é que parece que o pastor é o guru, né? Que você vai lá e busca do pastor a interpretação de um sonho. Irmãos, atentem para algumas coisas rápidas que eu vou pontuar aqui. Se é revelação, por que não está claro? Revelar é tornar claro. Se é revelação, por que não ficou claro para você? Porque não era revelação, meu amado. Como assim, pastor? A Bíblia não fala que alguns homens tiveram sonhos e precisaram de outras pessoas para interpretar? Falam. Só que todas as pessoas que tiveram sonhos e precisaram de alguém para interpretar não eram servos de Deus, não eram crentes em Jesus, não eram crentes em Deus, né? Jesus não estava ali ainda, não eram servos de Deus, precisavam de um homem de Deus, de um servo de Deus para ir lá interpretar. É o caso, por exemplo, de Daniel. Daniel sim era um homem de Deus, o rei não. E aí ele não sabe o que significava. O que ele faz? Chama Daniel, que era homem de Deus, para trazer a revelação, ou seja, para explicar o que significava aquilo. Então a pergunta que eu tenho que fazer para você quando diz que teve uma revelação e não sabe o que significa é: você não é crente não? Porque se você não é crente, aí você precisa de um crente para interpretar. Mas se você é crente, então, se é revelação, você já tem a informação. Isso está claro para você. Essa informação vai chegar de um modo claro, sem gerar confusão, sem gerar dúvida, e produzirá paz. Porque o Espírito de Deus não é de confusão. Ele gera paz no coração do ser humano. Então, se você é de Deus, você teve uma revelação, está claro, Deus falou com você, está muito claro para você. Nem precisa sair alardeando, dizendo para todo mundo que você teve, como se você fosse especial, porque às vezes é isso, né? Parece que é assim: eu tive uma revelação e conta para Deus e o mundo. Peraí, se Deus falou com você, é tua experiência, você não precisa traduzir isso para todas as pessoas como se fosse uma regra, uma lei para toda a humanidade. Deus está falando com você e fala com as pessoas de modo individual, de modo específico.
Então, se você é crente em Jesus e é uma revelação de Deus, é Deus falando com você, isso vai ficar claro. Agora, se você não for de Deus, se você não é crente ainda, se você não conhece Jesus, e aconteceu de você ter uma visão, ter um sonho, alguma coisa que você não conseguiu entender direito, aí sim, eu te aconselho a procurar um crente. Procura o pastor, procura um crente, que Deus vai orientar essas pessoas para lhe dizer o que é que Ele quer dizer para você, o que é que Ele quer falar para você através dessa experiência. Do contrário, não. Revelação é clara, produz paz. Precisa de intérprete? Precisa. Quando? Quando a pessoa não é de Deus. José teve um sonho durante a noite, o anjo aparece para ele. Ele amanheceu com dúvida, Tony? Eita, o que foi aquilo? Amanheceu com dúvida? Não, ele amanheceu sabendo que aquele filho que nasceria de Maria era do Espírito Santo, sim ou não? Foi assim ou não foi, Douglas? Não foi assim, Jennifer? Então, ele era um homem de Deus. Precisava chamar alguém para interpretar? Não. Foi claro para ele? Sim ou não? Foi claro para ele? Fala com autoridade. Foi. Alguma acelera. Foi claro para ele. Então, não precisava de um intérprete. Tem pessoas que um dia desse aí, chegou uma pessoa com a mão na cabeça, assim, pastor, eu preciso que o senhor me diga aqui o que é que significa aquele sonho que eu tive. Eu falei, peraí, minha irmã. Existem terapias que são específicas para a tradução de sonhos, mas aí não são revelações, não são visões, não são experiências espirituais, são sonhos comuns, porque os sonhos comuns, esse sonho que você tem durante a noite, que você dorme, sonha, isso é chamado na psicanálise de conteúdo onírico. Todas as pessoas têm sonhos. Eu nunca acho que eu não sonho. Sonha, você pode até não lembrar, mas você sonha, tá? E esses sonhos são resultado de conteúdos dos dias anteriores ou de problemas que foram reprimidos na emocionalidade. Então o terapeuta pode chegar lá e traduzir, interpretar esses sonhos. Mas quando se trata de Deus falando com você através de sonhos, Deus falando com você através de visões, pastor, existe isso? Existe. Se você não acredita, meu irmão, eu posso dizer para você que a Bíblia não encerrou lá. Ela continua viva e valendo para os nossos dias. Então o Espírito que se manifestou no Novo Testamento, dizendo que era a profecia de Joel se cumprindo, ele está aí. O Espírito veio para ficar, agora não vem e volta mais. Ele está aqui, ele é permanente, está conosco todos os dias, até a consumação do século. Uma pessoa se converte de imediato, ela é batizada no Espírito Santo, ela é selada com o Espírito Santo. Pastor, é assim mesmo? É assim. Efésios 1, verso 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes o Evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. Eu não preciso buscar um batismo depois. Não. O batismo que você precisa fazer depois é o batismo nas águas. Do Espírito você já recebeu. O que é que eu tenho que buscar depois? O enchimento do Espírito. Está lá também, Efésios capítulo 5, 18. Não vos embriagueis com vinho no qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, meu amado irmão, minha amada irmã, você entregou a vida a Jesus, você já tem o Espírito Santo, você já está selado, sua vida eterna já está garantida, e se esse Deus então é teu Pai, e Ele quer falar com você, Ele não vai precisar que alguém traduza, Ele fala com você. Eu não preciso chegar para falar com minhas filhas e pedir a alguém para ir dizer para elas o que eu quero. Pedir para alguém explicar para elas o que eu quero dizer. Não, eu chego para elas e falo. Eu tenho essa liberdade com as minhas filhas. Você não é filho de Deus? Você não é filha de Deus? Então, se é revelação, não precisa buscar ninguém, porque chegará de modo claro ao teu coração. Tá bom? Então, cuidado com as profecias, cuidado com as profetadas, cuidado com as revelações, cuidado com essas informações que estão aí tentando gerar desânimo, tristeza e tirar a sua paz. Tá certo? Nesse espírito, vamos continuar adorando o Senhor com canções. Quero ser como criança, te amar pelo que é, voltar à inocência e acreditar em ti. Mas às vezes sou levado pela vontade de crescer. Torno-me independente e deixo de simplesmente crer. Quero ser como criança,
Abraça-me, abraça-me com os teus braços de amor. Abraça-me, 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 Senhor, com os teus braços de amor. Temos mais música? Vamos ler o texto de Abacuque antes. Porquanto ainda, Abacuque 3, tá? A partir do versículo 17. Abacuque 3, se você quiser acompanhar, a partir do versículo 17. Porquanto ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Aleluia. Glória a Deus. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. O Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a tona pra respirar, me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Aleluia, aleluia.
música que diz Filho do Homem. E ele é impressionante como ele veio, né? A gente não merecia nada, mas ele veio. Ele se tornou Filho do Homem. E é tão forte essa palavra Filho do Homem, porque a gente sempre acha que Deus está lá em cima. E ele, a maioria das pessoas pensa que ele não liga pra gente. Mas ele mandou o Filho dele se transformar em carne para sacrificar por nós. E a música já começa dizendo assim: eu não mereço, né? Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Aleluia. Eu não mereço É verdade. tanto amor. Obrigado. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem, me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, oh, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Eu não mereço tanto amor, eu não sou digno de teu perdão. A dor que passou, meu rei, meu Senhor, sempre o adorarei com amor. E assim foi que o homem me libertou, o Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. O Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos ao céu, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Você vai ser bem baixinho ainda, você tá assim, ó. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Te não adore, te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar. Eu sou livre, sou livre. Meus amados, eu gostaria
que você colocasse aí, se você tiver pedido de oração. Vou pedir à pastora que verifique aí se tem mensagens, pedidos de oração, tá? Coloque aí para a gente orar. Vou pedir ao ministério que esteja se preparando para cantar uma canção, enquanto a gente toma nota das pessoas que estão aí pedindo oração, tá? Coloque aí o seu pedido de oração para a gente apresentar ao Senhor no término desse culto. Enquanto isso, o ministério vai pensando aí na próxima canção, que é o tempo que vocês vão escrevendo aí, tá bom? Nós vamos orar. Eu vou pedir à pastora que faça oração, porque ela vai fazer a oração olhando ali para todos os nomes das pessoas que pediram, e ela vai apresentando cada pessoa que está ali pedindo oração. Consegue ver os nomes aí? Bem, Julie. Não, mas aí você vai fazendo com o olho aberto e vai. Eu não vou lembrar de todos aqui. Você vai olhando aí, tá? E vai orando. Depois da oração, eu vou pedir ao ministério se tem condição de tocar Yeshua, tem? Então, depois da oração, nós vamos tocar Yeshua e eu vou impetrar a bênção apostólica e vamos encerrar o nosso culto da família, tá bom? Vamos orar. Santo, santo, santo é o teu nome, ó Deus. Nós estamos nesse momento, ó Pai, com nossos corações gratos por pertencer a Ti, por ser chamados, ó Pai, de Teus filhos, por ser cuidado do Senhor a cada minuto das nossas vidas. Pai, nessa hora nós queremos, Senhor, Te interceder, pedir, ó Pai, por nossos irmãos que nesse momento, ó Pai, necessita de uma intervenção do Senhor. Pai, abençoe, Deus, a vizinha, Senhor, de Julie. Abençoe também, Deus, os seus amigos. O Senhor sabe daquilo que eles estão necessitando nessa hora, aquilo que eles estão precisando, ó Pai. Leva a salvação, leva a paz, leva a tranquilidade, Senhor.
Abençoe toda a sua família, Pai. Cada membro, Senhor, em nome de Jesus. Acampa os teus anjos ao redor da casa dela. Também, Deus, em nome de Jesus, abençoe a vida do Anderson, Deus. O Senhor sabe daquilo que o teu filho está pedindo, aquilo que ele está necessitando. Pai, em nome de Jesus, abençoe a sua casa, a sua família. Protege, Senhor, ampara cada um deles, Senhor, suprindo as suas necessidades. Pai, vai também ao encontro do Juliano nesse momento, Deus, que está na urgência com seu sobrinho, Pedro. Deus, em nome de Jesus. Pai, nós sabemos que nós não servimos a um Deus morto, nós não servimos a um Deus feito de barro, nós não servimos a Deus pendurado em uma parede, nós servimos ao Deus vivo, Aleluia. o grande Yoshua. Aleluia. Então, Pai, em nome de Jesus, se incline para nos ouvir, se incline, a Deus, para atender, ó Pai, o pedido dos teus filhos que estão fazendo nessa hora em suas casas, pois o Senhor sabe aquilo que eles tanto necessitam, qual o motivo, ó Pai, qual a área da sua vida, Pai, que precisa, Deus, que o Senhor vá lá e dê um toque, apenas um toque, Senhor, para transformar, para mudar, Deus. Pai, em nome de Jesus, ampara, Pai, cada servo teu. Acampa, Senhor, os teus anjos na casa dos teus filhos, Senhor, livrando de todo mal. Nós repreendemos agora pelo poder do sangue de Jesus todo mal, toda investida contra os teus filhos. Pai, em nome de Jesus, toda cilada, todo dardo agora, em nome de Jesus, bate em retirada. Pegue aquilo que é teu e saia, pois esta casa pertence ao Senhor Jesus. Este povo é lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pai, em nome de Jesus, traz prosperidade para os teus filhos, traz paz, refrigério, Pai, em nome do teu único e amado Filho Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar então Yeshua e em seguida nós vamos impetrar a bênção apostólica. Estaremos encerrando nosso culto online. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia teu Espírito. Em cada casa, Deus, em cada casa, Enche esse Senhor, ambiente, vai enchendo da tua presença. enche esse Aleluia. ambiente, Enche esse lugar. damos liberdade, Deus. Te damos liberdade, Que caia o teu Espírito. em nome de Jesus. Fazer O que me
o amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus, o Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, hoje e para todo sempre. Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Fique em paz.